A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Um Tempo Diário com Deus. Este é um momento separado para ouvir, meditar e deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração. A Bíblia diz em Salmos 119, versículo 105, Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Prepara o seu coração, aquieta a sua alma. Vamos juntos ler a palavra de Deus, lendo a palavra com Deus. Gênesis capítulo 46, versículo 1. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou em uma visão. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito, e certamente o trarei de volta. E José estará ao seu lado quando você morrer. Então Jacó saiu de Berseba, e seus filhos o levaram para o Egito. Transportaram o pai, as crianças e as mulheres nas carruagens, que o faraó lhes havia providenciado. Também levaram todos os seus rebanhos e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã. Assim, Jacó e toda a sua família foram para o Egito. Filhos e netos, filhas e netas, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos descendentes de Israel, os filhos de Jacó que foram para o Egito. Ruben foi o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben foram Enoque, Palu, Renzon e Carmi. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jasmim, Oade, Joaquim, Joar e Saul. A mãe de Saul era cananita. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá foram Onã, Selá, Pérez e Zera. Embora e Onã tivessem morrido na terra de Canaã, os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Zacar foram Tola, Puá, Jazube e Sinrom. Os filhos de Zebulon foram Sered, Elon e Jaleé. Estes foram os filhos de Lia e Jacó, nascidos em Padã Arã, além de suas filhas Dina. Por meio de Lia, Jacó teve 33 descendentes, tanto homens quanto mulheres. Os filhos de Gade foram Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser foram Imna, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Eles foram os filhos de Zilpa, serva dada a Lia por Labão, seu pai. Por meio de Zilpa, Jacó teve 16 descendentes. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, foram José e Benjamim. Os filhos de José, nascido no Egito, foram Manassés e Efraim. Sua mãe foi Azenate, filha de Pontifera, sacerdote de Os filhos de Benjamim foram Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamá, Ei, Ros, Mupim, Upim e Ard. Estes foram os filhos de Raquel e Jacó. Por meio de Raquel, Jacó teve 14 descendentes. O filho de Dan foi Uzim, e os filhos de Naphtali foram Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Estes foram os filhos de Bila, serva dada a Raquel por Labão, seu pai. Por meio de Bila, Jacó teve 7 descendentes. No total, 66 descendentes diretos de Jacó foram com ele para o Egito, sem contar as esposas de seus filhos. Além deles, José teve 2 filhos, que nasceram no Egito, totalizando
70 membros da família de Jacó no Egito. Quando estavam quase chegando, Jacó enviou Judá adiante para encontrar-se com José e pediu-lhe informações sobre o caminho para Gozém. José mandou preparar sua carruagem e partiu para Gozém, a fim de encontrar-se com seu pai Jacó. Quando José chegou, abraçou fortemente seu pai e, sem soltá-lo, chorou por um longo tempo. Por fim, Jacó disse a José: Agora estou pronto para morrer, pois vi seu rosto novamente e sei que você está vivo. José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: Irei ao faraó e lhe direi: meus irmãos e toda a minha família de meu pai chegaram à terra de Canaã. Eles são pastores e criadores de gado. Trouxeram consigo seu rebanho, seu gado e todos os seus bens. Disse também: Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar-lhes em que vocês trabalham, diga o seguinte: durante toda a vida nós, seus servos, criamos rebanhos e gado, como sempre fizeram nossos antepassados. Quando disserem isso, ele permitirá que vivam aqui na região de Gozém, pois os egípcios desprezam os pastores. José foi ver o faraó e lhe disse: Meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã. Trouxeram seus rebanhos, seu gado e todos os seus bens. Agora estão na região de Gozém. José levou consigo 5 de seus irmãos. Os apresentou ao faraó. Em que vocês trabalham? O faraó perguntou aos irmãos. Eles responderam: Nós, seus servos, somos pastores, como nossos antepassados. Viemos morar no Egito por algum tempo, pois não há pastagem para o nosso rebanho em Canaã. A fome é terrível naquela região. Por isso, pedimos sua permissão para morar na região de Gozém. Então o faraó disse a José: Agora sei que seu pai e seus irmãos estão com você. Escolha qualquer lugar em todo o Egito para morarem. Deles é a melhor terra do Egito, que vivam na região de Gozém. Se você descobrir entre eles homens capazes, coloque-os para cuidar de meus rebanhos. Em seguida, José trouxe seu pai Jacó e apresentou ao faraó. E Jacó abençoou o faraó. Quantos anos o Senhor tem? Perguntou o faraó. Jacó respondeu: Tenho andado por este mundo há 130 árduos anos. Comparada à vida de meus antepassados, minha vida foi curta. Então Jacó abençoou o faraó, novamente antes de deixar a corte. José deu a seu pai e seus irmãos a melhor terra do Egito, a região de Ramsés, e os acomodou ali, conforme o faraó havia ordenado. José também providenciou mantimento para seu pai e seus irmãos em quantidade proporcionais ao número de seus dependentes, incluindo as crianças pequenas. A essa altura, a escassez era tamanha que se esgotaram todos os mantimentos, e havia gente passando fome em toda a terra do Egito e de Canaã. Com o tempo, vendendo cereais para o povo, José arrecadou todo o dinheiro do Egito e de Canaã e o depositou no tesouro do faraó. Quando acabou o dinheiro do povo do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram implorar a José: Não temos mais dinheiro, mas, por favor, dê-nos alimento ou morreremos de fome diante dos seus olhos. José respondeu: Visto que seu dinheiro acabou, tragam-me seus animais, e eu lhes darei alimento em troca. Então eles entregaram seus animais a José em troca de alimento. José lhes forneceu mantimento para mais um ano em troca de seus cavalos, rebanhos de ovelhas, bois e jumentos. Mas aquele ano chegou ao fim e o ano seguinte o povo voltou a José dizendo: Não podemos esconder a verdade. Nosso dinheiro acabou e nossos rebanhos e gado lhe pertencem. Não nos resta coisa alguma para oferecer além de nosso corpo e nossas terras, porque senão morreremos de fome diante dos seus olhos. Compre nossas terras em troca de mantimento e oferecemos nossas propriedades e a nós mesmos como servos do faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada.
Assim José comprou toda a terra do Egito para o faraó. Todos os egípcios venderam seus campos, pois a fome era terrível, e em pouco tempo toda a terra passaram a ser propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o tornou todos escravos, de uma extremidade do Egito à outra. As únicas terras que ele não comprou foram as dos sacerdotes. Eles recebiam do faraó uma porção regular de mantimento. Por isso não precisaram vender suas terras. Então José disse ao povo: Hoje eu comprei vocês e suas terras para o faraó. Em troca, fornecerei sementes para cultivarem os campos. Quando vocês os ceifarem, 1/5 da colheita será do faraó. Fiquem com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês, para os membros de suas casas e suas crianças. O Senhor salvou nossa vida, exclamaram. Permita-nos servir ao faraó. Então José mandou publicar um decreto que vale até hoje na terra do Egito, segundo ao qual 1/5 de todas as colheitas pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não foram entregues ao faraó. Enquanto isso, o povo de Israel se estabeleceu na região de Gozém, no Egito. Ali adquiriram propriedades e tiveram muitos filhos, e sua população cresceu rapidamente. Depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos. Portanto, viveu ao todo 147 anos. Quando se aproximara a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: Peço que me faça um favor. Coloque sua mão debaixo de minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último desejo. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, leve meu corpo para fora do Egito e sepulte-me com os meus antepassados. José prometeu: Farei com o Senhor como o Senhor me pede. Jure que o fará, insistiu José. José fez o juramento e Jacó se curvou humildemente à cabeceira de sua cama. Obrigada por participar deste momento de leitura da palavra. Que Deus fale profundamente ao seu coração e que esta palavra produza vida, fé e transformação. Se este momento te abençoou, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Este é o canal Um Tempo Diário com Deus, com Letícia Zelinski. Até a próxima leitura da palavra. Deus te abençoe.